Ele, por sua vez, declarou em voz alta que ele era a espada de Sua Majestade, o Imperador e o Império. A morena, com um único fio vermelho, abaixou a cabeça. Franzindo a testa, ele sugeriu que a mente de seu oponente tinha ficar nublado em face da morte, e o lembrou que ele sabia tudo sobre ele. Uma gota de suor escorreu pelo rosto do homem, envolto em uma aura sinistra. Ele acredita que Argo não o conhece de jeito nenhum. O oponente é enorme. Costas largas ergueram-se sobre o campo de batalha. O cara com o rabo explicou a ele que ele não seria capaz de quebrar a espada do Império com isso, tentando dissipar a aura sinistra. Argo acreditava que seu oponente só era capaz de espirrar a aura. Ele informou Jen que ele havia bloqueado toda a sua visão. Um homem loiro apareceu atrás do homem e planejou atacá-lo. O cara disse a ele que eles também não gostavam dele. Então ele pensou que eles eram iguais. O moreno virou-se para o oponente, com um olhar diabólico, se aproximando de Argo. O militar o atacou com seu maná mais forte. Ele decidiu usar o ataque de escudo. A morena olhou desagradavelmente para a mão, de onde a fumaça estava saindo. Uma pessoa desconhecida atacou o homem loiro. Enquanto o homem ficou de lado, ele se desculpou com ele por também decidir interferir. Jen, balançando fortemente, perfurou o corpo de seu oponente. O homem foi esfaqueado com uma enorme flecha de mana. Como o cara com as pernas da cauda espalhado usou a lâmina da aura, Jen ficou azul de dor forte, devido ao fato de que escarlate sangue começou a fluir dele. Naquele momento, a pessoa desconhecida chamou seu tio. Argo, em uniforme dourado, olhou para trás com desagrado e percebeu que o inimigo, mesmo estando à beira da morte, foi capaz de usar um ataque forte. Ele percebeu que enquanto sob proteção do brilho do Santo Padre, ele ainda sentiu o golpe de seu oponente. A morena olhou cautelosamente para o fogo que se aproximava, franzindo a testa profundamente. O cara continuou a olhar para longe. Ele sugeriu que tendo removido o selo, foi capaz de guiar seu senhorio para dentro. Uma arma começou a aparecer na mão do cara. Quem se afastou? Ele decidiu que ele também deveria se apressar para seus parceiros. A loira se aproximou do exausto Jen para ajudá-lo e o lembrou que ele o aconselhou a treinar em seu tempo livre. Depois do qual ele chamou seu tio de velho. Ouvindo isso, o homem disse que ele iria puni-lo assim que a guerra terminasse. Os homens franziram a testa profundamente quando alguém os atacou, com um ataque poderoso. Uma coluna de maná brilhantemente brilhante destruiu tudo o que estava em seu caminho. Tentando se proteger dos escombros, os homens correram rapidamente. A loira assumiu que era uma aura se aproximando do cara. Jen inclinou a cabeça, como ele assumiu que seu oponente era tão rápido. Devido à enorme quantidade de força, seu parceiro não conseguia entender que superpoder seu oponente tinha. Segurando uma espada enorme na mão, o homem de ombros largos se aproximou dos caras. Vendo ele, Jen percebeu que agora eles descobririam sobre tudo. De pé atrás da loira com o escudo, o homem com o rabo de cavalo preparado para a batalha, e ficou feliz que seu oponente finalmente
pegou uma arma neste momento. O cara lembrou o tio que eles estavam agindo como de costume. Atrás do homem descalço, uma caixa de arma dourada de repente caiu no chão. A morena agarrou firmemente o cabo da espada, que estava envolto em mana poderoso. Enquanto isso, os oponentes decidiram atacar Argo, acreditando que a vitória pertence àqueles que atacam. Primeiro o homem balançou sua arma. Quando ele viu que a loira estava voando para ele, seguido pelas rodas da aura, aproximando-se de seu oponente, que estava olhando atentamente para a distância, Jen decidiu usar a habilidade de lâminas de aura. Zangado, o parceiro atacou o homem simultaneamente. De todos os lados, Argo sorrindo, baixou a cabeça e disse que não deve haver ruído desnecessário no caminho da amante. Ele quer que cada passo dela seja preenchido com bênçãos. Enquanto isso, o imperador olhou desagradavelmente para a névoa escura, até a garota parada na frente dele. Disse a ele que suas tropas estavam conseguindo lutar contra os inimigos, que rompeu por todos os lados. Caterina acredita que os outros não poderão mais cruzar as paredes da academia. O homem cerrou a mão com força em um punho. Quando ele viu um enorme fluxo de aura se aproximando deles, uma gota de suor correu pelo choque. Rosto de heroína de cabelo rosa. No campo de batalha, Rafael tentou desacelerar com seu escudo, segurando a arma em suas mãos. O homem saltou para longe do ataque do inimigo, olhando para o militar, que levantou a arma para cima. Jen adivinhou que uma pessoa comum não poderia ter tal quantidade de aura. Carrancudo, Argo abaixou a cabeça quando o homem percebeu que estava prestes a destruir não só eles, mas tudo ao seu redor. Neste momento, a morena anunciou que planejava destruir a fortaleza. Ao mesmo tempo, um enorme fluxo de aura luminosa envolveu tudo. Ao redor, ele acredita que ele poderia levantar o edifício no chão. A qualquer momento, a lâmina da espada estava completamente coberto de energia enfurecida. Uma gota de suor escorreu pelo rosto carrancudo de Jen. Como ele percebeu que seu oponente tinha escondido sua aura deles, o homem descalço caminhou em direção a alguém, porque ele assumiu que seu oponente não seria capaz de fugir dele. Se aproximando de Rafael escondido atrás do escudo, Argo balançou sua arma. Ele decidiu que deveria se livrar da loira primeiro. O inimigo tentou destruir a defesa do cara. Com sua espada, a aura verde começou a se dissipar da força do oponente. Rafael tentou parar o inimigo, atacando com sua espada. O militar percebeu que ele não tinha escondido sua aura. Um homem com um olhar diabólico agarrou firmemente a arma, de onde emanava uma energia poderosa. A loira percebeu que Argo concentrou uma grande quantidade de minério em sua lâmina fina. O cara mergulhou sua arma na espada do inimigo. A morena olhou para Jen se aproximando dele, que decidiu que não cairia nesse truque. Uma segunda vez, ele acredita que a espada e o escudo do Império não deve ser subestimado. Os olhos do homem envolto em uma aura sinistra brilhou com uma chama violeta.
O menino franziu a testa profundamente, como seu tio exigiu que ele liberasse toda a sua aura. Rafael usou a habilidade de combinar aura. Os parceiros, simultaneamente atacou o inimigo com todas as suas forças. Neste momento, Jen usou a superpotência da carruagem imperial. Enquanto isso, uma enorme quantidade de mana começou a se dissipar. Acima da academia, voltando-se para o mestre. Alguém perguntou quando o desejo apareceria. Ouvindo isso, a mulher assumiu que ele viria quando achasse adequado. Olhando atentamente para o sinistro, energia que rodeava a academia. Pugma, pensei que eles seriam capazes de terminar tudo por conta própria antes da chegada do personagem principal. Ao lado do homem barbudo, a mulher os lembrou que eles não sabiam sobre o poder total da Artemis, igreja ou os superpoderes do inimigo. Ela sabe que o homem de cabelos brancos que ela não gosta nunca se afasta de Priscila. Alguém se aproximou do professor, de pé pelas grades douradas. Ele perguntou se eles precisavam aguentar até que o irmão Desejo voltou. O cara ruivo franziu a testa e começou a esticar as mãos. Ele os lembrou que eles tinham um grupo chamado Skirme. Ajudar. Enormes blocos de gelo estavam voando rapidamente em algum lugar. Os fluxos de gelo começaram a explodir. Pran tentou atacar com sua espada. O oponente de cabelos verdes parado ao lado dele, que tinha um grande número de anéis na mão. Os caras pularam bruscamente em direções opostas. Uma enorme quantidade de aura apareceu ao redor de Pirate, enquanto ele caía no chão carrancudo. O menino olhou atentamente para seu oponente. Enquanto isso, as defesas geladas da cidade foram destruídas por piratas. Ataque e telhados quebrados de edifícios começaram a se separar. Como uma aura poderosa envolveu a cidade. Um sorriso diabólico apareceu no rosto do palhaço. Enquanto ele zombava, perguntava a Pran o que ele planejava fazer. Ele relatou que todos os seus bons ataques não conseguiu alcançá-lo. O cara levantou a cabeça preocupado para o menino voando em sua direção. Ele exigiu que ele calasse a boca. O carrinho armado atacou o inimigo, que foi capaz de se esquivar de seu golpe. Ele usou a habilidade de toque estrela tripla. Mostrando os dentes, o menino olhou para trás com raiva porque seu golpe, que foi bastante preciso e rápido. Novamente, espírito perdido, ele lembrou que ele já havia experimentado seu poder na luta anterior, cercado por uma aura forte. O cara pode tomar qualquer forma. Pran percebeu que o inimigo, como uma sombra, ignorou qualquer um de seus ataques. E ele também não entende o quão absurdo o superpoder de Pierre é. Pulando pelos telhados da cidade, o inimigo tentou pegar o menino, que decidiu que deveria encontrar pelo menos algum tipo de lacuna. O palhaço, com os braços estendidos, parou na parede de uma casa destruída. Ele lembrou Pran que ele planejava derrotá-lo. Desta vez, o cara de repente e rapidamente se mudou para algum lugar, deixando para trás uma nuvem de aura. Ele se aproximou do menino que estava sentado nos escombros e o agarrou. O inimigo perguntou por que ele permitiu que ele o atacasse. Inesperadamente, um sorriso diabólico apareceu no rosto de Pirate. Como ele fez uma pequena ferida no pescoço de Pran, ele decidiu acabar com ele se ele o deixasse ficar entediado.
Um enorme fluxo de mana foi dirigido a alguém. O menino, agarrando sua espada, caiu do prédio atacado. Alguém usou vibração sonora. Poema olhou atentamente para a lanterna brilhando no telhado. Seu parceiro o contatou e o informou que, de agora em diante, ela iria cobrir para ele. Ouvindo isso, o menino lembrou dos navios que Romantica já havia negociado. Com em pé no telhado azul, a menina olhou para a cidade em colapso. Ela não entende por que carrinhos de bebê e idade são tão lentos. Tocando seu rosto com a mão, a morena virou a cabeça para o lado. Quando o menino disse isso, os caras estavam tendo dificuldade na linha de defesa, devido a ataques de um artefato desconhecido. A garota disse que eles foram incapazes de se livrar da Cruz Vermelha. Romantica levantou a cabeça e viu um grande sinal no céu. E disse que ela não seria capaz de bater de tal distância. E se ela impensadamente se aproximasse, ela só causaria mais problemas para a linha de frente. Ela decidiu que eles só podiam confiar nos soldados do Império. O menino tremeu de medo e puxou para trás quando seu parceiro começou a gritar com ele. Ela não entende por que ele se preocuparia com qualquer um. Enquanto está perto do inimigo, uma nuvem escura de aura apareceu atrás do menino preocupado, que continuou a se comunicar com seu parceiro. Apoiado em um pedaço de pedra, Pirata observou de perto o inimigo. Ele acredita que vai se tornar um pouco mais interessante para ele se mais personagens aparecerem. O menino zangado se virou bruscamente e pegou sua arma. Ele disse, percebendo que seu oponente estava relaxado, assumiu que ele estava completamente confiante em sua força. Um sorriso apareceu no rosto do palhaço. Poem lembrou que em uma batalha 1 contra 1, ele nunca atingiu o inimigo mostrando os dentes. O cara franziu a testa profundamente, porque ele percebeu que ainda havia uma lacuna entre ele e Pirate. Mesmo que ele pensasse que tinha se tornado mais forte, ele percebeu que estava absolutamente incapaz de chegar mais perto dele. Um fone de ouvido preto brilhava no ouvido do menino quando a garota se dirigiu a ele. O carrinho armado tinha um rifle apontado para ele. Quando Romantica perguntou se ele acreditava nela, agarrando firmemente o punho de sua espada, o menino olhou para seu oponente. Ele deu uma resposta positiva ao seu parceiro. Ajoelhando-se em um joelho, a menina convocou uma grande quantidade de mana. Ela decidiu tentar fazer o caminho. A morena, franzindo a testa profundamente, tentou levá-lo. Ela quer ajudar o carrinho de bebê a encontrar um caminho através do qual sua espada pode alcançar o inimigo. Enquanto isso, um céu azul apareceu através da névoa negra. Houve uma explosão tão grande na cidade que tudo desabou em escombros. Protegendo-se das chamas ardentes com uma espada enorme, a garota tentou se esquivar dos ataques do inimigo. O monstro, vendo que ela era capaz apenas disso, começou a se arrepender de tê-la deixado viva para se divertir com ela. A loira pegou a espada de gelo, enquanto seu oponente caminhava rapidamente em sua direção, balançando sua espada fortemente. Ele apenas atacou o inimigo com fluxos de gelo. Ela usou a habilidade da espada mágica. Briga de tempestade. O gelo começou a derreter, aproximando-se da criatura de fogo.
Línguas de chamas envolveram o monstro. Quem queria agarrar a garota? Ele acredita que ela não será capaz de extinguir a chama sagrada criada por Deus, liberando um enorme fluxo de mana. A criatura olhou para seu oponente. Disse à garota que ela morreria instantaneamente se não liberou seu poder. Um fluxo ardente de energia apareceu acima da cidade, que envolveu todo o espaço. A menina tentou se levantar, enquanto no telhado da casa, perguntamos se ela viveu feliz toda a sua vida, tendo apenas essa força e superpoderes. A loira exausta tentou agarrar sua arma, enquanto ela virava a cabeça para o oponente. O monstro acredita que a garota está usando o poder, sem saber nada. Uma morena em um terno vermelho que abraçou todo o seu corpo. Abriu bem os braços. Ela sabe que todo mundo amou a Giste e considerou sua força um presente de sangue nobre. Após o qual o monstro disse que, chamando seu poder de maldição, pessoas a expulsaram, mesmo das profundezas do abismo. Enquanto no telhado da cidade, a criatura abriu os braços. Informou a loira que, enquanto ela estava desfrutando de uma refeição suntuosa garantida, ela teve que se encher de sobras, que dificilmente poderia ser chamado de comida. Tudo ao redor foi envolto em chamas. Quando lhe sugeriu que, provavelmente foi difícil para a nobre princesa até mesmo imaginar tal coisa, ela admitiu que estava com medo para ouvir os gritos de seus amigos, quem ela estava queimando e viver em todo esse caos. O monstro acredita que a luz que a cumprimenta nas profundezas do desespero e do caos é lindo. Apoiando-se em sua espada, ele apenas tentou ficar de pé. Sempre nos perguntamos o quão desesperada a princesa, que estava sob a mesma maldição que ela, sentiria quando ela aprendeu que seu poder não era a graça de Deus. Em tudo enquanto a loira tentava se levantar, a criatura se aproximou dela. Ela admitiu que não podia. Espere para ver como esse poder, que tinha sido uma bênção para ela, se transformaria em uma maldição por muito tempo. A loira ferida segurando o cabo de sua espada olhou atentamente para seu oponente. O monstro acredita que eles são apenas patéticos protótipos com os braços afastados. Wynn disse que a magia da imagem foi criada, infundindo as pessoas com o poder de demônios antigos. A heroína interpreta a imagem de uma criatura sinistra, quem alguma pessoa adora. A morena sabe que demônios existiam em seu mundo nos tempos antigos, mas foram esquecidos por muito tempo por todos, apresentando um grande número de armas. Preso no chão, ela falou sobre como as pessoas, tendo mais em comum com eles do que com qualquer outra raça, desejava e ao mesmo tempo temia seu poder desconhecido. Tudo ao redor estava coberto com um céu sangrento. Quando Lin relatou que os habitantes usaram seu enorme poder apenas para causar destruição e travar muitas guerras, que foram chamados de heróis ou tiranos em diferentes épocas. Ela sabe que naquela época houve uma enorme quantidade de violência e guerras sem fim, em que humanos e demônios floresceram mais do que nunca. Mas depois de viverem juntos por vários séculos, este último desapareceu de repente. É aqui que a história, conhecido do público em geral,
apoiado em uma espada enorme. Uma loira ensanguentada em um uniforme militar perguntou: demônios pisando no telhado da casa. Wynne disse que a superpotência era o último recurso da humanidade para evitar sua morte, imaginando um demônio sorridente com chifres que estava sangrando na cabeça de um homem. A morena disse que esse objetivo foi alcançado superando as limitações da era mais próspera. Ela sabe que isso foi influenciado pelo resultado de experimentos, durante o qual o poder de um demônio foi implantado em uma pessoa, apresentando o fio genético. A menina disse que está registrado no DNA e transmitido às gerações futuras. Ela acredita que este é o último e mais forte resultado obtido através da alquimia na pintura. Um homem sem pernas agarrou os chifres de um demônio. Wynne sabe que no passado, as pessoas cobiçavam o poder dos demônios e queria se tornar eles mesmos. Mas o resultado é muito triste. Esticando uma palma vermelha com garras, a criatura disse que era esse poder que, em seu tempo, era chamado de magia da imagem. Segurando sua espada, a loira abaixou a cabeça. A morena disse a ela que ela era uma superpotência, que eles colocaram o dedo na testa. Wynne fechou os olhos e disse que, quanto mais forte o poder se torna, quanto mais as habilidades do demônio dentro dele melhoram. Ela acredita que a entidade localizada em idades já é forte o suficiente para falar com ela e provavelmente está pedindo para aceitá-lo usando seu poder. Os olhos da criatura brilharam com cores diferentes. Ela admitiu que estava docemente seduzido pelo fato de que o demônio era difícil de resistir. Com os braços estendidos para os lados, o monstro observou a heroína. Ela acredita que é por isso que pessoas arrogantes morreram. Porque eles não deveriam ter permitido o espírito de um demônio no corpo humano. A morena com chifres enormes abaixou a cabeça. Ela pensa que se os habitantes soubessem disso, então mutantes como eles não apareceriam no mundo. O nevoeiro na cidade começou a se dissipar quando Wynne, colocando a mão de lado, sugeriu que a menina não queria acreditar em nada. Ela estava mais uma vez, lembrou que o poder que todos ao redor estavam elogiando foi, na verdade, o poder amaldiçoado de um demônio. As pernas do monstro estavam envoltas em chamas. Ela decidiu que tudo o que ela podia fazer era mostrar tudo em pessoa. O mutante levantou uma flor de fogo acima de sua cabeça e perguntou a Giste se ela já tivesse visto o demônio da destruição convocado para Pralese, e ele disse que então ele não foi capaz de usar nem metade de sua verdadeira força. Armado, a loira viu uma grande explosão ocorrer na cidade. Quando lhe confessou que o verdadeiro corpo daquele antigo demônio estava com ela, a menina tentou se proteger da chama furiosa com uma parede de gelo. Estendendo a mão, Indies ficou surpresa quando seu escudo desapareceu completamente. O monstro se transformou, adquiriu enormes asas diabólicas e voou no ar. Ele disse que este é o verdadeiro poder do demônio de destruição. A garota com os chifres agarrou os ombros com força. Como ela disse que esse poder era cruel e maravilhoso. Cruzes pretas apareceram nos olhos do monstro vermelho. Como a loira pediu desculpas a ele,
segurando a arma com as duas mãos. A menina olhou atentamente para a criatura e disse que estava entediada, ouvindo conversas que ela realmente não conseguia entender e estava pensando em outra coisa. Deixando o pé para frente, a loira tomou uma postura de luta. Ela acredita que se ela pode derrotar seu oponente, ela pode acompanhar o nível de Desire. A criatura vermelha franziu a testa profundamente. Como a Gist estava feliz que hoje ela poderia finalmente lavar a vergonha daquele dia. Quando ela estava desamparada, uma enorme flor de fogo negra apareceu no céu. Wynn não entende como a heroína ousou dizer isso a ela. A morena com chifres observou atentamente como a cidade foi consumida pelas chamas. Os telhados das casas caíram e voaram para o lado. Uma névoa negra apareceu sobre a cidade, espalhando os escombros de edifícios. Através da fumaça, Wynn com asas diabólicas começou a ser visível. Ela não entende como as idades ousou ouvir sua tragédia. A criatura surpreendeu. Olhou para trás para dois olhos brilhantes no nevoeiro. A heroína não sabia o que precisava fazer, já que a história do demônio acabou sendo chata. Quando a abelha atacou inesperadamente seu oponente, ela balançou a perna com todas as suas forças. A criatura exigiu que ela morresse. Atingiu a garota com tanta força que ela voou para o lado. A loira pousou com confiança no fluxo de gelo, ainda segurando o punho de sua espada. Ela viu o monstro acima dela, tentando agarrá-la. Todo o chão da cidade rachado em enormes fragmentos. Quando o demônio atacou o inimigo novamente, ele sugeriu que ela tentasse repelir esse ataque. Lee viu sua perna começar a ficar coberta de gelo. Aproximando-se dela, a heroína balançou sua espada e usou a habilidade do mundo do gelo. Mostrando suas presas, a menina olhou para trás com raiva para seu oponente e decidiu usar uma espada mágica. O demônio começou a sangrar sangue carmesim, enquanto cacos de gelo a perfuravam. Ele apenas usou a magia da época. Quando tudo adormece, uma enorme quantidade de gelo flui. Podia ser visto atrás da casa. Expirando pesadamente, a loira caiu no gelo. Gotas de suor começaram a escorrer de seu rosto. Wynn apareceu ao lado dela sem um arranhão nela. Ela adivinhou que mesmo isso ainda não era suficiente. Tremendo por toda parte, o monstro olhou para o ombro dela e admitiu que Indies conseguiu feri-la, mesmo sem sua forma completa. Ajoelhando-se, a garota agarrou sua espada e assumiu que Poisson havia salvado a criatura. Todo o rosto da loira estava coberto de hematomas. A morena com chifres perguntou se ela tinha decidido conversar agora. A mão do demônio estava coberta de chamas ardentes. Quando a heroína percebeu que seu fim havia chegado, dissemos que ela adivinhou corretamente. A menina tentou se apoiar em sua arma, com uma mão trêmula. Ela acredita que esse resgate não valeu a pena seguir. Ela tirando dezenas de centenas de vidas inocentes. O monstro entende que este mal terrível é indigno de perdão. Parado na escuridão total, a morena com chifres olhou para seu inimigo. Ela se lembrou de um ursinho de pelúcia sangrento, com algodão saindo dele. Imaginando as costas de uma garota de cabelos compridos em uma capa vermelha.
Win disse que a amante é seu único raio de luz. Quem lhe deu uma promessa? A heroína loira abraçou a criança pequena, enquanto seu parceiro lidava com todos os outros. O monstro lembrou que ela prometeu salvar a todos. Quem iria atacá-lo no passado, presente e futuro? Um momento apareceu na cabeça de Win. Enquanto a amante acariciava sua cabeça, ela admitiu que nunca tinha sentido seu calor, que não era o calor do fogo. Antes de pressionar sua mão flamejando de fogo em seu coração, a criatura olhou desagradavelmente para Egiste. Disse que aquele calor fez até seu coração demoníaco responder, sem tirar os olhos da heroína. Win ficou muito surpreso quando ouviu a voz de alguém. A entidade convidada, ela para se tornar a pedra angular para a salvação da humanidade. Tremendo por toda parte, a garota olhou atentamente para sua mão e exclamou em voz alta: droga! Coágulos de sangue escarlate voaram para o sinal com toda velocidade. O monstro percebi que alguém havia enfiado uma enorme lança de gelo nela que perfurou seu corpo. Ele não esperava isso. A morena com chifres viu uma reverência justa diante dela. A voz agradeceu por ser capaz de encontrar a brecha, graças aos sentimentos vulneráveis das pessoas. Sangrando com sangue escarlate, Win estava com tanta raiva que ela mostrou os dentes. Ela perguntou à pessoa desconhecida quem ele era. Uma entidade com 3 olhos, em cuja cabeça uma coroa de gelo sobe. Disse que é hora. E sua espada se tornará um julgamento para ela. Acabou por ser um antigo demônio da condenação, cujo nome é Amal. Uma ponta gelada era visível do peito do demônio. E a garota ofegou pesadamente, abrindo levemente os braços. Ela pendurou na ponta da arma do Cavaleiro do Gelo, que apareceu atrás dela, e ficou chocado ao reconhecer o PH. Novo shopping demônio da condenação. Dentro envelhece a criatura dentro da loira. Agradeça aos demônios chamando-a de concha de Daphnes. Os olhos de Índice estavam cobertos por um padrão preto e branco. E havia um escudo de gelo em seu peito, com um símbolo vermelho e azul brilhante. Novo shopping acrescentou que graças a Win, ele finalmente conseguiu assumir o controle do corpo da garota. A criatura olhou para a mão, dizendo que parecia para ele que ele tinha feito a coisa certa em permitir que o demônio desgaste este corpo. Porque focando apenas na luta com ela, idades nem mesmo, até percebeu que ela não poderia usar seu poder. Nós franzimos a testa, lembrou-se do momento em que o olho da menina mudou. E timidamente disse que parecia a ela que, depois daquele incidente, a princesa não adquiriu uma aparência demoníaca, porque ela suprimiu o poder do demônio. Mas acontece que era o contrário. Neumal colocou a mão na testa dela, enquanto ela foi perfurada, e disse que, como sua gratidão, ele a recompensaria, e que ele podia ver que até certo ponto, ela foi capaz de controlar esse poder. Mas não foi o suficiente. O homem ameaçadoramente estendeu a mão para ela, dizendo com uma voz fria que ela chamou a garota de maldição. E aí? Perguntou se ela achava que era aceitável dizer isso, dizendo que ele iria forçá-la, uma pessoa insignificante, considerar as idades uma verdadeira bênção. A sombra de sua mão caiu no rosto de Win. Ela o imaginou como um demônio em chama sinistro.
pensando que seus instintos estavam gritando com ela, que esta mão não deveria tocá-la. Caso contrário, ela certamente traria à tona a verdadeira essência do demônio, que ela teve dificuldade em suprimir.